Olá, eu sou a terapeuta Fátima Moraes. Eu sou um pouco como você. Venho de uma boa família, tive boas notas na escola, fui a melhor aluna da minha turma e sempre soube muito bem o que eu queria e eu tinha os meus planos para o meu futuro. Tinha planos maravilhosos, até ao momento onde conheci o amigo do namorado da minha melhor amiga. Conheci essa pessoa, começámos a sair, mas sinceramente eu não tinha nenhum interesse nele. Estava focada mesmo nos meus estudos, mas entretanto comecei a receber da parte dele muita atenção e carinho. E isso me fazia muito bem na época. Eu estava sozinha em Lisboa e não tinha a minha família por perto para me apoiar. Eu que sempre estive com eles e nunca me tinha visto tanto tempo fora deles. Entretanto, toda essa atenção que ele me dava era tudo o que eu precisava. Ele me chamava com nomes queridos, como minha fofinha, meu amor. Dizia que eu era o amor da vida dele e coisas desse tipo. Ele falava comigo constantemente e várias vezes por dia. Posso dizer que ele estava super presente na minha vida. Ele apoiava qualquer coisa que eu fizesse e ele estava sempre lá. Eu achei sinceramente ter achado o meu príncipe encantado. Eu não tinha grande experiência de vida, então uma miúda vinda da aldeia com um rapaz da cidade é normal ficar encantada. Mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que ele era muito ciumento, como se ele quisesse me controlar. Lembro-me que ele brigava comigo até quando eu ia visitar os meus pais à aldeia. Desisti até de fazer o que eu gostava só para ele não brigar comigo, do tipo, deixei de sair com a minha melhor amiga porque ele tinha ciúmes. Para vocês terem uma ideia, um dia ele mandou eu escolher muito subtilmente entre os meus estudos ou ele. Só que nesse momento eu já estava completamente apaixonada por ele. Penso que apaixonada e dependente. E então decidi abandonar os meus estudos para ele não ter ciúmes e não se chatear comigo. Já que sempre que eu ia para a escola, ele chateava-se sempre comigo, arranjava sempre confusão. Chegou um ponto onde eu estava vivendo a vida que ele queria que eu vivesse. Eu não tinha mais amigas, não falava com mais ninguém a não ser com ele e com os familiares dele. Não trabalhava e sempre que arrumava um trabalho ele dava um jeito de me convencer a desistir. Fiz o meu curso fiz uma formação estética, mas depois disso parei completamente de estudar e para tirar o estágio foi preciso sofrer muito. Eu tinha até esquecido qual era o meu prato predileto, eu só comia o que ele gostava de comer. Um pouco depois de eu ter completado um ano de namoro, ele liga-me e anuncia por telefone que acabou entre nós, porque ele dizia que eu era muito ciumenta, que eu era maluca, o que não era o caso porque ele fazia o que queria com os amigos e voltava tarde na madrugada, entre outras coisas. E graças a Deus, maluca é uma coisa que eu nunca fui e não sou. Lembro que depois dessa ligação eu fiquei muito mal. Eu vomitava todos os dias quando acordava e não o via do meu lado. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir e na altura perdi 10 quilos numa semana. Fiquei num estado de culpa muito grande. Eu sentia confusa e perdida no tempo. Tinha ansiedade constante e sentia uma coisa aqui como se fosse uma roda aqui a girar constantemente. Mas ainda bem que uma prima e um primo meu foram os queridos e cuidaram de mim. Quando eu comecei a recuperar, ele apareceu outra vez e me pediu para voltar. Eu burra aceitei. Ele prometeu que estava diferente e de facto ele voltou a ser carinhoso comigo e mais presente. Mas a cada coisa que eu fazia que ele não gostava, por exemplo, falar com a minha melhor amiga ou familiares, ele terminava comigo como se fosse para me castigar mesmo. Houve até uma situação onde eu emprestei um casaco à minha melhor amiga, ele viu-a e ele terminou comigo por causa disso. Aí eu vivia de novo todo aquele sofrimento que eu tinha vivido quando ele me largou pela primeira vez. Pouco tempo depois, ele voltava e eu ficava feliz. Daí ele me deixava e eu sofria novamente. O ciclo era sempre o mesmo. Primeiramente, ele me bombardeava de amor. Depois ele começava a arrumar confusão. Ele arranjava confusão comigo sem nenhum motivo plausível. Era como se ele quisesse me deixar maluca. Logo depois ele me abandonava e ficava dias e dias sem me dar notícias e sem me responder às mensagens. Quando eu estava começando a superar a perda dele, ele reaparecia na minha vida. Nesse vai e vem, eu duvidava do amor dele, mas eu não sabia o que fazer. Tinha autoestima baixa, me sentia confusa, muito sozinha. Não tinha energia para nada e sentia os sintomas da abstinência como se ele fosse a minha droga. Era horrível. Até o momento
onde eu não aguentava mais a cobrança dele em relação ao meu trabalho e aos ciúmes que ele sentia dos meus colegas, e disse-lhe que queria me separar dele. Foi aí que ele me implorou para não largar dele porque ele me amava e porque ele queria que fôssemos morar juntos. Eu, burra, aceitei de novo. Tudo ocorre bem, até quando eu recebo a notícia que o meu pai foi internado e pouco tempo depois ele veio a falecer. Eu fiquei abalada e frágil com a perda do meu pai. Foi aí que ele aproveitou para me convencer a ter um filho com ele. Eu não queria. Aliás, eu nunca quis ter filhos. Quem me conhece sabe que eu nunca quis ter filhos. Mas nessa altura eu estava fraca e frágil e então aceitei, pensando eu que ele iria mudar quando ele se tornasse pai. Só que não, as coisas só foram ficando piores. 1 ano e meio depois eu engravidei. Passei a gravidez toda sozinha. Ele nunca esteve presente para me ajudar. Tive um parto de risco onde eu quase morri na sala de parto. Tive que fazer uma cesariana de urgência para sobreviver eu e o meu filho. 3 dias depois de ter tido o meu filho, eu recebi alta da maternidade. E ao sair, pedi para ele carregar o bebê conforto, com o menino lá dentro, porque eu não poderia pegar em nada pesado, já que eu tinha sido cortada e tinha os pontos da cesariana. Foi aí que ele me disse: vira-te, não era você que queriam ter um filho? Essas palavras dele foram como se eu tivesse recebido um tapa na cara. E para piorar, depois de ele ter sumido, 2 semanas depois, supostamente para trabalhar, alguém me contou que ele me tinha traído com uma garota de programa. Depois dessa, eu disse: basta, chega, acabou. Vou fazer de tudo para que esse homem suma da minha vida e da vida do meu filho. Um dia em que ele arrumou confusão novamente, me deixou sozinha com o meu filho, eu agarrei nas minhas coisas, coloquei tudo em sacos de viagem, arrumei as coisas do meu filho e fui para a casa da minha mãe com a ajuda do meu irmão. Foi aí que eu comecei a sofrer mesmo com a falta dele. Sim, eu pensei em tirar a minha própria vida várias vezes. Eu chorava todos os dias e cheguei ao ponto onde os remédios para a depressão não faziam mais efeito. A dor da falta dele era tanta que o sentimento que eu sentia era que eu estava morta, quando na verdade eu estava viva. Mas algo dentro de mim me dizia para não voltar para ele, porque eu iria voltar a viver um inferno novamente. Aí eu comecei a procurar ajuda nos especialistas em desenvolvimento pessoal, em cura emocional e em independência emocional para me ajudarem a reconstruir. Foi no final desse processo todo que eu descobri que na verdade eu fui vítima de um homem abusador. E foi aí que eu decidi estudar a fundo sobre o término de um relacionamento com um homem abusador. E depois de ter vivido 20 anos em relacionamentos com homens abusadores e depois de 8 anos de estudos e treinamentos nessa área, eu descobri uma técnica poderosa que me ajudou a superar a dor da minha separação em menos de 40 minutos e a nunca ser enganada por nenhum outro homem abusador. E graças a essa técnica, eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher feliz. Sou uma mulher que se permite sonhar e ter planos para o futuro. Não sofro mais como sofria antes. Não sinto mais medo. Sinto uma paz de espírito imensa. Sinto um nível alto de autoestima e sinto um grande orgulho de mim mesma. E voltei a me priorizar e a me amar. Eu sei que milhares de mulheres estão neste mesmo momento a passar pelo que eu passei. E eu sei o quanto isso dói. E para mim é impossível de continuar a viver a minha vida sabendo que milhares de mulheres correm o risco de tirar a própria vida porque eu decidi guardar esse conhecimento para mim. É por esse motivo que eu decidi fazer das minhas experiências passadas com os meus relacionamentos abusivos a minha missão de vida. Pelo menos serviu para alguma coisa. Eu decidi que a minha missão de vida é ajudar essas mulheres em menos de 40 minutos a pararem a dor da separação com o homem que as fazia sofrer e a nunca mais sofrerem por homem nenhum. E o nome que eu dei para esse movimento que eu criei é Enganadas Nunca Mais.